Olá, queridos. A paz de Deus. Que Deus muito abençoe cada um de vocês, a família, a casa de vocês e tudo aquilo que Ele tem depositado em suas mãos. E principalmente que Ele faça prosperar esperança no coração de cada um de nós. Eu falo de esperança porque os dias necessitam mais do que nunca de esperança. E sem dúvida alguma, Deus, para semear coisas boas em nossos corações, Ele nos leva por caminhos que nós muitas vezes julgamos incertos, julgamos instáveis, julgamos inapropriados, julgamos absurdos. Mas é aí no chão desses lugares em que Deus forja o nosso caráter, como o caráter daquele que realmente o adora em espírito e em verdade, independentemente das circunstâncias. Todavia, devemos aprender nesses caminhos. Por exemplo, uma das representações mais impactantes de um caminho que só Deus consegue discernir a princípio é o deserto. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, o deserto sempre foi uma simbolização de local seco, árido, solitário, inerte e totalmente falto, carente de perspectiva, mas que gera, em qualquer um que nele esteja, uma dependência completa e plena dos céus. Foi assim com a nação de Israel no passado, porque normalmente, queridos, a inclinação humana, enquanto ela consegue produzir a sua obra, o seu bem, o seu bem-estar, o seu sustento e tudo mais a contar das suas próprias mãos, normalmente não é esse um horário em que nós nos lembramos de Deus. Agora, o deserto é o local apropriado para uma relação com Deus, porque é o local em que nada podemos fazer. Nada podemos fazer a não ser depender do alto. Foi assim com a nação de Israel, eu dizia, foi assim com Jesus. Porque para onde ele foi? Ele, como o segundo Adão, como homem perfeito, diferente do Adão primeiro, que foi, digamos assim, entre aspas, tentado num jardim de delícias, ele foi para o deserto para ser tentado. Ele foi para o lugar da solidão, o lugar da morte, o lugar da esterilidade, o lugar do vazio, o lugar de trevas. E lá ele foi cercado pelo inferno inteiro, 40 dias e 40 noites, para ali ser experimentado em tudo, para vencer por nós, vencer num local bem diferente daquele em que fracassamos. E é interessante observar que uma das propostas malignas, a primeira proposta maligna que lhe foi colocado diante de si, foi justamente aquela que normalmente nos faz perecer com muita rapidez dos nossos apetites. Trata-se disso, sim, dos nossos desejos, dos nossos caprichos e apetites imediatos. O diabo disse a Jesus: transforma estas pedras em pães se tu és o Filho de Deus. Ou seja, você não é o Filho de Deus? Transforma o deserto em verdade. Corrompa a natureza aqui, tome um caminho diferente, mostre o seu poder e, acima de tudo, evidencie que você não depende de nada e de ninguém, e nem mesmo de Deus. Essa é a proposta que muitas vezes nos é ofertada em tempos de deserto. Transforme a pedra em pão. Ou seja, transforme a mentira em verdade, a ilusão naquilo que é, o nada em alguma coisa, a corrupção em incorrupção. Para que continuar a lutar? Para que continuar a pensar no amanhã? Para que pensar em perspectivas outras? Para que orar? Para que depender do céu? Para que lutar por sua família? Para que continuar estudando? Para que continuar pensando? Para que continuar crendo em Deus? Olha a situação em que vocês estão. Para quê?
Vocês estão num deserto de incertezas, de falta de perspectivas, onde só corpos caem ao redor, de esterilidade, de nada. Transforme as pedras em pães, pervertam os caminhos, ou como disse a mulher de Jó para Jó, amaldiçoem a Deus e morram. Não, queridos. Não, nós não faremos isso. Porque Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ele disse isso ao diabo. E nós diremos isso também, a toda e qualquer circunstância, até mesmo ao inferno. Nós viveremos da boa palavra que procede da boca do Senhor. E saberemos que Ele enviará os seus anjos para nos servir, e que Ele cuidará de nós, e que Ele está conosco. Independentemente das circunstâncias, Ele continua sendo o nosso Deus. Não nos alimentaremos de pedra, pedra não é pão, o pão veio do céu, é Cristo Jesus. Não nos alimentaremos de ilusão, de falsidade, de mentira ou corrupção. Continuaremos mantendo a integridade do nosso ser, porque aquele que começou em nós a boa obra há de consumá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nesta palavra? Eu creio. Se você crê fez bem a você, tome-a para o seu coração, para viver mais um dia. E se você conhece alguém que necessita ouvir isso, mande para as pessoas. Um domingo abençoado, na paz de Jesus.